Legal, então vamos continuar a falar de alvo móvel. Então, eu já estou no gráfico do móvel, né? Como a gente conversou, eu criei aqui alguns gráficos já com os códigos de cada um desses modelos que a gente vai usar, né? A gente vai começar falando do intradiário, então vamos voltar aqui por 15 minutos. Opa, 15 minutos. Deixa eu voltar para aquela data padrão que eu tinha escolhido aqui, dia 3 de agosto. Pronto. Que eu quero usar a mesma ocorrência para você ver a diferença também, tá? Então eu sempre deixo a data aqui e o horário para você ver como cada código se comporta também, tá? Numa mesma entrada. Então a gente tem aqui o nosso backtest alvo móvel, vou comparar com o alvo fixo só para você ver onde estão as diferenças. Então, se você pulou direto para cá e quer entender mais a lógica desse código, tem que assistir desde o começo, tá? Eu não vou ficar voltando nisso. Mas vamos destacar onde estão as diferenças. Então a gente tem uma diferença aqui. Cadê? A gente tem mais uma diferença. Opa, alvo móvel. Então a gente tem mais uma grande diferença aqui. Aqui está faltando alguma coisa. E aqui. E vamos ver por quê, então. Então, você nota aqui, né, os buracos. Bom, primeira coisa, o alvo móvel, né, neste modelo que a gente está trabalhando aqui, a gente vai fazer um sinal de saída. Então, o nosso sinal S é uma condição booleana, né, verdadeiro ou falso, que precisa de apenas uma condição, o fechamento seja menor que o high-low. Para quê? Então, se a gente aproximar um pouco aqui, ó, a gente usar este exemplo aqui, ali está o nosso sinal de entrada, né? Note que neste candle, o preço está abaixo do high-low porque houve uma virada aqui, né, do high-low. E aí este, então, seria o meu sinal de saída, né? Então, note que porque o meu sinal, a minha saída agora não depende de um alvo, né? E não depende de um cálculo Fibonacci, como eu falei, eu só deixei aqui para manter a estrutura do código, tá? Mas note que essa variável, essa constante, perdão, não está nem sendo utilizada no decorrer do código, né? Porque agora a gente não vai calcular o nosso alvo, né, baseando-se num cálculo Fibonacci. É simplesmente havendo um sinal de saída. Então note que todos aqueles cálculos, vamos voltar lá para o código, né, cálculo de amplitude não preciso mais, né, meu cálculo de alvo também não preciso mais, né, para fazer minha saída no sinal de saída. Então, claro, eu ainda preciso fazer a minha compra na máxima, que ainda continua acontecendo, né, no rompimento da máxima. Porém, note que agora quando eu estou comprado, eu não preciso fazer envios de ordem de ganho nem de stop, né? Eu simplesmente faço, havendo um sinal de saída, fecha a minha posição, né? O sinal de saída ocorre aqui. O que a gente falou? Gráfico intradiário, ordem a mercado é executada no candle seguinte. Então ele executa na abertura do candle seguinte, tá? Poderia ainda configurar. Agora, entenda, né? Perceba. Este modelo, agora o que ele está fazendo? Eu saio somente no meu sinal de saída, né? Havendo um sinal de saída, eu saio, né? Não tenho stop. Poderia configurar um stop? Poderia. Então a gente poderia manter o nosso stop. Vamos colocar ele então no nosso alvo móvel. Vou deixar, como eu falei, na mesma estrutura, né? Então a gente ainda precisa do nosso cálculo de stop. E claro, a gente precisa aqui a nossa pequena proteção contra saídas do mesmo candle, né? E a gente vai continuar enviando a nossa ordem de cobertura aqui, né? O nosso sinal agora continua aqui porque vou até puxar o sinal para cima, porque o nosso sinal S seria o nosso sinal de ganho, né? E a gente continua aqui precisando então da nossa proteção contra gaps. Então, para a gente mostrar as diferenças agora, né, para você ver que agora a gente, né, deu uma pequena adaptação. Vamos salvar.
Note que neste modelo aqui, não, né, perdão, nesta operação não mudou nada porque ele nunca chegou a atingir o stop, né? Mas será que a gente tem algum outro para dar uma olhada? Aqui. Aqui deu um sinal. Ele entrou na máxima, no mesmo candle ele já saiu no stop. Né? Este aqui também gera um sinal, ele entrou na máxima. Então vamos dar uma limpada aqui na tela. E aí vamos ver o que aconteceu com a operação. Olha lá, ele saiu depois da virada no candle seguinte na abertura, porque é uma ordem mercado. Gráfico intradiário fecha no candle seguinte. Né? Então, acho que é isso, né? No modelo móvel. Né? A gente viu, então, duas formas de fazer o modelo móvel. Uma é, voltar para o dia 3 aqui, uma é simplesmente no sinal de saída, que aí é a forma mais corajosa de operar, vamos dizer assim, né? Porque não tem stop. E uma segunda forma com um alvo móvel, que, ou seja, o nosso alvo é móvel porque a gente está observando o high-low como gatilho de saída, porém a gente ainda assim continua usando o nosso valor aqui de stop como uma proteção. Né? Então, você viu aí duas formas dentro do modelo de alvo móvel como fazer isso. Então, vamos ver agora a diferença no diário. Né? No diário, então, note que eu estou com vamos dizer assim, a versão bruta da coisa, onde não tem... Vamos mudar aqui para o gráfico do diário. Ele tem a versão bruta, né, onde ele não tem stop. Agora eu quero aproveitar e mostrar uma coisa aqui. A gente viu, né, o nosso código. Vamos voltar aqui. Ó. A gente viu o nosso código. Esse é o código do gráfico diário. Se a gente colocar um D, perdão, intradiário. Se a gente colocar um D, o que a gente viu? No mesmo comportamento acontecendo quando a gente falou de alvo fixo. No gráfico 1D, usando o código que foi feito para o intradiário, né? O código foi planejado para o intradiário, porém usando no gráfico 1D, o que ele faz? Ele envia as ordens no mesmo candle que ele executa a instrução. Né? Ele executa as ordens no mesmo candle que ele executa a instrução, que é onde ocorre o sinal. Então, por isso que ele compra na máxima e sai na mínima, porque a máxima é a nossa entrada e a mínima é o nosso stop. Né? Então, por isso que isso ocorre. Agora, vamos ver o inverso. Eu estou agora... Então, vamos abrir o nosso código do 1D. Né? Então, a gente está aqui no código do 1D, mas no gráfico do 15 minutos. O que acontece? Vamos pegar aqui Eu tô aqui no gráfico 15 minutos. Né? Vamos pegar aquele dia 3 lá, que é o que a gente tem estudado. Né? Aqui. Mesmo sinal. Né? Acho que é legal a gente sempre usar o mesmo. Por que eu tive que corrigir, né, o fator do comportamento ser diferente usando o sinal passado? Né? Note que agora ó, né, o sinal ocorre aqui, porque é onde a coloração está, né, avisando que o sinal ocorreu. Porém, o meu envio de ordem, minha instrução de envio de ordem vai ocorrer aonde? Aqui, porque ele está procurando o sinal no candle anterior. Né? Então, ele envia a instrução de ordem neste candle, porque ele encontrou o sinal no candle anterior. Agora, por ser um gráfico intradiário, esta ordem é executada onde? No candle seguinte. Então você vê que tem até um delay, né, um gap, um buraco entre quando o sinal ocorre e quando a ordem é de fato executada, porque o gráfico diário se comporta diferente do gráfico interdiário. Então, né, outro cuidado que tem que tomar muito, né, com qual código e o que você está observando na tela, né? Porque às vezes você vai perceber, poxa, mas não está funcionando, o que está errado? Às vezes a informação está fora de sincronia, né? Então este código do diário, obviamente eu tenho que observar no gráfico diário. Então vamos colocar o gráfico diário. Agora estamos aqui, vamos procurar aqui março. Agora estamos no gráfico certo com o código certo.
Vamos ver alguns sinais aqui. Vamos aproveitar aqui, ó, para falar de alguma coisa que a gente ainda não, talvez não conversou. O sinal aconteceu, máxima seria o nosso preço de entrada, não ocorreu, né? Nada a ser feito. Então, não faz nada. Aqui a mesma coisa, máxima, ou seja, o nosso valor de entrada neste aqui não rompeu, nada a ser feito. Aqui rompemos a nossa máxima e a gente foi... Agora, olha que interessante, né? Isso aqui você pode pensar, fomos estopados. Não, isso aqui foi o nosso sinal de saída na virada do high-low, né? Na virada do high-low. Agora, lembra que a gente falou sobre entrada, execução, né, acontecer no candle seguinte? O que a gente viu no gráfico intradiário? A ordem era executada, né? Ordem de fechamento de posição a mercado era executada onde? Na abertura do candle seguinte. No gráfico diário, o comportamento é diferente. Ele é executado no mesmo candle, né? Que é onde a instrução ocorre, né? Como a gente conversou já. Porém, como é uma ordem a mercado, ele não sabe aonde ela ocorreu, é no fechamento deste candle. Né? Então você note a diferença. Né? Ordem a mercado no intradiário, né? Porque a ordem vai ser executada no candle seguinte e ele não sabe aonde essa ordem, né, teria sido executado dentro do período, ele faz na abertura do candle seguinte. No gráfico diário, né, como a instrução a ordem executada no mesmo candle onde há a instrução, e como ele também não sabe aonde isso teria acontecido, ele usa o fechamento daquele candle para envio da ordem a mercado. Tá? Então, note esse comportamento aí. Né? Vamos colocar o stop nesse modelo também, como a gente fez aqui? Vamos colocar então, a gente faria um stop. Agora, o stop da mínima anterior. Estamos no gráfico diário. A venda stop a gente não vai alterar, porque falamos sobre isso, porque o valor já está definido como do candle passado aqui, então a gente não precisa fazer de novo. Né? E aqui a gente fez uma pequena alteração, né? Vamos colocar aqui, ó. Opa! A gente jogou o sinal lá para cima, né? Que é o nosso, teoricamente seria o nosso sinal de ganho, né? Não necessariamente sempre será o caso, porque a gente viu aqui, né, o que aconteceu. Né? Então vamos salvar esse código. Vamos só dar uma olhada aqui, ó, em relação ao o código do móvel do intradiário, né? Note agora onde estão as diferenças, né? E note que agora ele foi sair aonde? Aqui na mínima, ó, que é de fato o nosso stop. Né? Então, este aí é o alvo, né? Não posso chamar de alvo, né? Mas a saída móvel, né? Com e sem stop definidos, tá? Então, mais um modelo que a gente viu.